Eu não acredito em fantasma. Nunca acreditei. Mas tem coisa que acontece na estrada que a gente não consegue explicar, sabe? E quando eu digo que ouvi batidas vindo de dentro do baú enquanto rodava sozinho pela BR-116, no meio da madrugada, com a carga lacrada, acredite, eu tentei encontrar uma explicação. Tentei mesmo. Meu nome é Domingos, mas todo mundo me chama de Domin. Tenho 42 anos de estrada. Comecei ajudante aos 19. Hoje tenho meu próprio Scania. Já rodei esse Brasil de ponta a ponta. Já dormi em cabine com frio de rachar. Já comi marmita requentada no sol do capô. Já vi acidente que não quero lembrar. A estrada ensina muita coisa pra gente. Ensina a ser prático, objetivo. Barulho estranho, problema mecânico, luz piscando. Fusível, sempre tem explicação. Sempre teve. Até aquela noite. Era maio, outono já entrando forte no sul. Eu tinha saído de Curitiba com destino a Pelotas, carga de eletrodomésticos. Fogões, geladeiras, micro-ondas, essas coisas. Nota fiscal certinha, lacre conferido antes de sair, tudo nos conformes. O baú era daqueles fechados, de alumínio, sem janela, sem fresta. Quando fecha, fecha mesmo. Sai de Curitiba umas 7 da noite, planejando rodar a madrugada inteira. Gosto de viajar de noite, menos carro, menos confusão, e eu conheço cada curva daquela BR. Conheço mesmo. Já fiz esse trajeto umas 200 vezes, talvez mais. A noite estava fria, céu limpo, daqueles que você vê as estrelas todas. Lua cheia iluminando a estrada. Eu gosto de lua cheia, facilita a visão, dá uma sensação de segurança. O Scania estava rodando bem, motor ronrando certinho, sem solavancos. Eu estava com o tanque cheio, tinha acabado de abastecer num posto antes de sair da cidade. Calculei chegar em Pelotas lá pelas 5 da manhã, descarregar e voltar no mesmo dia. Viagem rápida, tranquila, pelo menos era para ser. Lá pelas 2 da manhã, eu estava passando pela região de Vacaria, ali na Serra Gaúcha. O frio estava começando a apertar mesmo, aquele frio de serra que corta a pele. Liguei o aquecedor da cabine, ajeitei o banco, me acomodei melhor. Rádio ligado baixinho, uma música sertaneja antiga, daquelas que meu pai ouvia. Eu estava tranquilo, concentrado, pensando em chegar antes do amanhecer, tomar um café quente, comer um pão na chapa. Essas coisas simples que a gente pensa quando está sozinho na estrada. A BR estava vazia, completamente vazia. Eu não tinha cruzado com nenhum carro há pelo menos meia hora. Só eu, os faróis cortando a escuridão e aquele silêncio pesado que a gente sente quando está sozinho de verdade. Não é um silêncio ruim, não. É um silêncio que acalma, que deixa a gente pensar na vida, refletir. Eu pensava na minha filha, que tinha acabado de entrar na faculdade. Pensava na minha mulher, que sempre reclamava da minha profissão, mas que no fundo entendia. Pensava no próximo pagamento, nas contas, no caminhão que precisava de revisão, pensamentos normais. Foi quando ouvi a primeira batida. Toque, toque, toque. 3 pancadas secas, vindas de trás, do baú. Olhei pelo retrovisor, claro, mas não dá para ver nada, né? Baú fechado, noite escura. Pensei, deve ser a carga se acomodando. Às vezes acontece, uma caixa mal encaixada, um movimento brusco e pronto, normal. Baixei um pouco o volume do rádio, prestei mais atenção, fiquei esperando. Nada, silêncio total. Voltei a subir o som, segui em frente. Uns 20 minutos depois, de novo. Toque, 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 toque. 4 batidas agora, mais fortes, mais claras. Meu coração deu aquela acelerada boba, sabe? Aquela coisa instintiva que a gente não controla. Mas raciocinei. Carga pesada, estrada com lombada, vai que alguma caixa grande está se mexendo. Diminuí a velocidade, passei por um trecho mais liso, esperei. Prestei atenção em cada som, em cada vibração. Nada, absolutamente nada. Voltei a acelerar devagar, mantendo uns 60 km por hora, prestando atenção. A terceira vez foi diferente.
Toque, 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 toque. Rápido, insistente, como se alguém estivesse batendo com os nós dos dedos numa porta pedindo para sair. E aí, meu amigo, o corpo gela, porque não é mais carga se acomodando. É um padrão, é um ritmo, é proposital, é intencional, é alguém ou alguma coisa. Encostei o caminhão no acostamento, pisca-alerta ligado, mão tremendo. Peguei a lanterna, aquela grande de pilha que eu sempre carregava na cabine. Respirei fundo. Olhei para o retrovisor de novo. Nada. Só escuridão. Desci da cabine. O frio bateu no rosto feito tapa. Silêncio absoluto. Nem grilo, nem vento. Só o motor do Scania em ponto morto, roncando baixinho, e o som dos meus próprios passos no asfalto. Fui até a traseira, iluminei o baú inteiro. Lanterna passando por cada canto, cada detalhe. Licre intacto, nenhum sinal de arrombamento, nenhum amassado, nada. As portas estavam firmes, trancadas. Bati na lateral do baú com a mão. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria, mais trêmula. Silêncio. Só o vento começando a soprar, trazendo aquele cheiro de eucalipto das plantações ao redor. Bati de novo, mais forte. Oh, tem alguém aí dentro? Nada. Nenhum rangido, nenhum sussurro. Fiquei ali parado uns 5 minutos, lanterna apontada, coração disparado, tentando ouvir qualquer coisa. O vento aumentou. Começou a balançar as árvores, fazer aquele barulho de folhas secas, mas nada vindo do baú, nada mesmo. Pensei em abrir o baú, mas sem autorização, sem testemunha. Se a carga sumisse alguma coisa, eu dançava. E, além do mais, abrir baú lacrado no meio da madrugada, sozinho, numa estrada vazia, depois de ouvir batidas que não deveriam existir? Não, obrigado. Eu não sou louco. Não sou medroso, mas também não sou louco. Voltei para a cabine, liguei o rádio do caminhoneiro, mudei para a frequência dos colegas. Alô, alô, tem alguém na escuta? Aqui é o Domi, Scania branco, placa de Curitiba, parado no Calibre 53 da BR-116, sentido sul. Algum colega por perto? Estática, chiado. Ninguém respondeu. Tentei de novo. Alguém me ouve? Alguém está passando por aqui? Nada. Desliguei. Respirei fundo. Tomei um gole de café do termo que estava ao meu lado. Estava frio, amargo, mas ajudou. Coloquei o caminhão para rodar de novo. 10 quilômetros de silêncio. Eu suando frio mesmo com o frio lá fora, mãos apertando o volante, olhos fixos na estrada, mas a mente lá atrás no baú. Será que eu imaginei? Será que foi só cansaço? Eu tinha dormido bem na noite anterior, não estava exausto, mas a mente prega peças, né? A gente sabe disso. Então veio a quarta sequência, e dessa vez foi pior, muito pior. Toque, 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 pausa. Toque, toque. 7 batidas, pausa, 2 batidas. Meu nome, Domi. 4 letras, 2 sílabas. Meu sangue virou gelo, porque veja bem, pode ser coincidência. Pode ser a minha cabeça criando padrão onde não tem. Mas quando você está sozinho no escuro e alguma coisa parece estar tentando falar com você de dentro de um espaço lacrado, a razão vai embora. Simplesmente vai embora. Eu podia jurar que ouvi, bem baixinho, quase um sussurro, uma voz abafada vinda de trás. Não entendi o que dizia. Só senti aquela presença, aquele peso no ar. Como quando você sente que tem alguém te olhando, mas não vê ninguém. Sabe essa sensação? Era isso, multiplicado por 1000. Não parei mais. Pisei fundo. 80, 90, 100 quilômetros por hora. Queria distância, queria luz, queria gente. As batidas continuaram. Irregulares agora. Às vezes 3, às vezes 5, às vezes uma só, forte, como um soco na parede de metal. Eu rezava baixinho, coisa que não fazia desde criança. Pai Nosso, Ave Maria, o que viesse. Mão apertada no volante, olho fixo na estrada, suor escorrendo pela testa.
Passei por uma cidade pequena, luzes apagadas, ruas vazias. Pensei em parar, bater na porta de alguém, pedir ajuda. Mas ajuda para quê? Para dizer que estava ouvindo batidas no baú? Iam achar que eu estava louco, bêbado, drogado. Não! Tinha que aguentar. Tinha que chegar em Pelotas. Tinha que entregar a carga. As batidas começaram a seguir um padrão diferente agora. Lentas, compassadas, como se fossem passos. Alguém andando dentro do baú. Esquerda, direita, meu Deus do céu! Eu acelerei mais. 110, 120. O caminhão começou a tremer. Não é para andar nessa velocidade. Não é seguro. Mas eu não me importava. Só queria chegar. E então, de repente, tudo parou. Silêncio. Completo. Absoluto. Como se nunca tivesse acontecido nada. Olhei no relógio do painel. 4:30 da manhã. Estava amanhecendo. Uma luz fraca começava a aparecer no horizonte. E com a luz, o medo foi diminuindo, aos poucos. Devagar. Como se a escuridão levasse embora o que quer que estivesse me acompanhando. Cheguei em Pelotas quando o sol estava nascendo. Direto para o depósito da empresa. O encarregado estava lá, tomando café, conversando com outro caminhoneiro. E aí, Domi, viagem boa? Eu não respondi. Mostrei o lacre. Ele cortou com a tesoura, abriu as portas do baú. Tudo normal. Caixas empilhadas, amarradas, firmes. Nenhuma fora do lugar, nenhuma revirada. Nenhuma aberta. Fogões, geladeiras, tudo certinho. O encarregado olhou para mim. Tudo certo, pode descarregar. Eu fiquei lá, parado, olhando para o interior do baú, como se fosse ver alguma coisa. Mas não tinha nada, só carga. Caixas de papelão marrom, fita adesiva, códigos de barras. Normal. Fui ajudar a descarregar. Os ajudantes chegaram, começaram a tirar as caixas. 1, 2, 10, 20. Estava quase tudo fora quando o ajudante mais novo gritou lá do fundo. Ô, Beto, vem cá! Que é isso aqui? Lá no cantinho, entre duas caixas de fogão, tinha um terço, daqueles antigos de madeira escura, contas grandes, gastas. Estava meio escondido, como se tivesse caído ali. O ajudante pegou-me e mostrou. É seu? Não era. Eu não tenho terço. Nunca tive. Minha mãe era católica, ia na igreja todo domingo, mas eu nunca fui muito de religião. Respeito, acredito em Deus, mas não sou praticante. E aquele terço não deveria estar ali. Absolutamente não deveria. Peguei na mão. Estava gelado, pesado. As contas estavam gastas, como se alguém tivesse rezado muito com ele. As contas estavam brilhando na luz da manhã, como se tivessem sido polidas por anos e anos de uso. O crucifixo na ponta estava torto, meio quebrado. Fiquei olhando. Senti um aperto no peito, uma tristeza profunda. Não sei explicar. O encarregado se aproximou, olhou o terço na minha mão. Deve ser de algum carregador lá de Curitiba. Caiu sem querer na hora de montar a carga. Pode ser isso. Faz sentido. Mas por que eu senti aquele aperto no peito quando segurei? Por que tive vontade de devolver para alguém, só que eu não sabia para quem? Por que aquele objeto parecia pesar mais do que deveria? Guardei o terço no bolso. Terminei a descarga. Recebi meu pagamento, peguei a estrada de volta. Durante a viagem de retorno, nenhuma batida. Silêncio absoluto. Completo. Como se nada tivesse acontecido. Mas o terço ficou comigo. Está até hoje guardado na gaveta de casa, enrolado num pedaço de pano branco. Nunca mais usei aquele baú. Vendi o Scania meses depois. Comprei outro, um Mercedes. Comecei a fazer rotas diferentes. Nunca mais passei por Vacaria de madrugada. Teve um dia, uns 3 meses depois, que eu estava num posto de gasolina ali perto de Vacaria. Mesma região onde comecei a ouvir as batidas. Parei para abastecer, tomar um café. Fui pagar e a moça do caixa olhou para mim e perguntou: "O senhor é caminhoneiro, né? Passa sempre por aqui?" Disse que sim. Ela ficou quieta uns segundos, olhando para mim com uma expressão estranha. Depois falou baixinho, quase sussurrando. "Meu tio morreu num acidente aqui perto faz uns 2 anos.
Caminhão tombou na curva, carga caiu em cima dele. Ele tinha um terço que minha avó deu, de madeira escura, antigo. Ele nunca andava sem aquele terço. Nunca. Depois do acidente, nunca acharam. Procuraram entre os destroços no hospital, em tudo. Desapareceu. Dizem que ele rezava todo dia antes de pegar a estrada. Todo dia. Não falei nada. Paguei e saí. Minha mão estava tremendo quando entreguei o dinheiro. Mas sei que ela viu alguma coisa no meu rosto. Porque tem coisas que a gente carrega sem querer. E tem coisas que querem ser carregadas. Coisas que precisam voltar para casa. Ou que precisam ser lembradas. Eu não sei o que batia naquele baú. Não sei se era o vento, a carga, a minha cabeça cansada, ou se era alguém tentando me dizer alguma coisa. Mas sei que desde aquele dia eu nunca mais viajo sem acender uma vela antes. Comprei um santinho de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e coloquei no painel. E nunca mais ignoro uma batida. Nunca. Porque a estrada é longa, é solitária, e tem muito mais coisa andando por aí do que a gente imagina. Já ouvi histórias de outros caminhoneiros. Um que ouviu choro de criança numa carga de brinquedos. Outro que viu uma sombra no retrovisor durante quilômetros. Outro que sentiu a cabine ficar gelada do nada, sem motivo. A estrada tem dessas coisas. Tem memórias, tem almas, tem histórias que a gente não entende. E sabe o que mais me assusta? Não é o sobrenatural, não são as batidas. É pensar que talvez aquele homem, o dono do terço, estava tentando me dizer alguma coisa. Estava pedindo ajuda, ou pedindo para ser lembrado. E eu simplesmente segui em frente, com medo, querendo esquecer. Mas eu não esqueci, não consigo esquecer. E acho que não vou esquecer nunca. Se fosse você e ouvisse 3 batidas vindas de dentro da carga lacrada, você pararia, você abriria, ou você fingiria que não ouviu e seguiria em frente, rezando baixinho, tentando esquecer? Pensa nisso, porque uma hora ou outra a estrada vai te fazer essa pergunta e você vai ter que decidir. Relato 2. A primeira vez que eu ouvi falar de batidas no baú, achei que era lenda. Coisa de caminhoneiro velho querendo assustar os novatos, sabe como é? Aquelas histórias de posto, de madrugada, todo mundo cansado, inventando cada uma. Mas quando acontece com a gente, aí a história muda. E comigo aconteceu numa noite de chuva na Transamazônica, carregando madeira certificada de Altamira para Belém. E não foi só batida, foi muito, muito pior. Meu nome é Jéssica, mas pode me chamar de Jé. Tenho 28 anos e 6 anos de estrada. Dirijo um Mercedes-Benz Atego, truck de 3 eixos, baú aberto com lona. Sei que tem gente que torce o nariz quando vê mulher caminhoneira. Já ouvi de tudo. Que não tenho força, que não aguento o tranco, que lugar de mulher não é na boleia. Mas eu carrego peso igual qualquer um, durmo na boleia igual qualquer um, troco pneu, conserto motor, faço tudo o que precisa ser feito. Já passei cada perrengue que vocês não fazem ideia. Meu pai era caminhoneiro. Morreu na estrada quando eu tinha 15 anos. Acidente na BR-163. Carreta tombou. Ele não teve chance. Minha mãe não quis mais saber de caminhão. Vendeu tudo. Tentou me afastar dessa vida. Mas o sangue puxa, né? Eu cresci ouvindo histórias de estrada, cresci dormindo ao som de motor diesel, cresci sentindo cheiro de óleo e borracha. Quando fiz 18, tirei a carteira. Quando fiz 20, comprei meu primeiro caminhão, um toco velho, mas que rodava. Fui crescendo, melhorando, até conseguir o Mercedes que tenho hoje. Era agosto, época de seca na Amazônia, mas naquela noite choveu. E como choveu, meu Deus! Tipo de chuva que você não vê a faixa da estrada, que o limpador não dá conta, que você roda a 20 por hora rezando para não capotar. Chuva daquelas que parece que o céu desabou. Trovão, relâmpago, vento forte, tudo junto. Eu tinha saído de Altamira de tarde, carga de toras de madeira certificada, tudo com documentação, tudo legal. Lacrei no container, nota fiscal, certificado do IBAMA, guia florestal, tudo certinho.
Eu sempre fui muito cuidadosa com documentação. Uma vez me pararam na fiscalização e faltava um papel. Tomei uma multa que doeu no bolso. Desde então, eu confiro tudo 3 vezes antes de sair. Era uma carga pesada, umas 18 toneladas de madeira nobre. Ipê, jatobá, essas madeiras caras que vão para exportação. Lá pela meia-noite, eu estava num trecho isolado da BR-230, a Transamazônica. Quem conhece sabe como é. Mata dos 2 lados, estrada esburacada, cheia de buraco, sem iluminação, sem sinal de celular, sem nada. Só você, a escuridão e a floresta. E a floresta amazônica de noite é uma coisa impressionante. O silêncio é pesado. Mesmo com o barulho do motor, você sente o silêncio. É estranho de explicar. A chuva começou do nada. Estava um céu limpo, cheio de estrelas, e de repente uma nuvem negra cobriu tudo e começou a cair água. Muita água. Em poucos minutos, a estrada virou um rio. Água batendo na lataria, limpador no máximo, farol alto, mas mesmo assim, mal dava para ver 3 metros à frente. Eu diminuí a velocidade, coloquei na segunda marcha, fui devagar. Não tinha onde parar. Não tinha posto, não tinha acostamento decente, nada. E parar na Transamazônica de noite, sozinha, é pedir para ser assaltada. E foi aí que eu ouvi. Nhec, nhec, nhec. Um arranhão. Como se alguém estivesse raspando unha em metal, vindo de trás, da carroceria. Olhei pelo retrovisor, lona amarrada, tudo no lugar. Pensei, deve ser galho de árvore raspando por causa do vento. A chuva estava trazendo galhos, folhas, tudo quanto é coisa. Normal. Ignorei. Nhec, 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 nhec. Mais forte, mais insistente. Como se fosse uma unha comprida riscando o metal devagar. Meu estômago embrulhou. Porque não tinha árvore nenhuma perto da estrada naquele ponto. O trecho era aberto, tinha sido desmatado há anos para a passagem da estrada, e o som era de dentro, embaixo da lona. Não era vento, não era galho, era outra coisa. Diminuí a velocidade ainda mais, tentei ouvir melhor. A chuva atrapalhou, mas o arranhão continuava, regular, ritmado, como se alguém estivesse fazendo de propósito, querendo chamar atenção. Meu coração começou a bater mais rápido. Respirei fundo, mantive a calma. Parei o caminhão. Não tinha escolha. Precisava saber o que era. Acendi a luz interna, peguei a lanterna que ficava entre os bancos, coloquei a capa de chuva amarela que estava atrás do banco. Desci. A chuva era tão forte que mal conseguia abrir os olhos. Água batendo no rosto, no corpo, encharcando tudo em segundos. Fui até a traseira, subi na carroceria. A lona estava encharcada, pesada, difícil de mexer. Iluminei por baixo. As toras estavam lá, empilhadas, amarradas com corda grossa, molhadas, brilhando na luz da lanterna. Nenhum bicho, nenhum galho, nada. Só madeira. Contei as toras. 18. Todas no lugar, todas amarradas. Nenhum sinal de que algo tivesse se mexido. Tem alguém aí? Minha voz sumiu no barulho da chuva. Esperei. Nada. Só a água caindo, o vento balançando as árvores ao longe, o trovão roncando. Passei a lanterna de novo, devagar, iluminando cada canto. Nada. Voltei para a cabine, encharcada, tremendo de frio. Tirei a capa, joguei no banco de trás. Liguei o aquecedor no máximo. Tomei um gole de café frio do termo. Respirei fundo. Respirei de novo. Coloquei o caminhão para rodar. 10 minutos de paz. A chuva começou a diminuir. Virou uma garoa fina. A visibilidade melhorou. Voltei para a terceira marcha. Aumentei a velocidade. 40 quilômetros por hora. 50. A estrada estava um pouco melhor naquele trecho. Então veio a batida. Bum, bum, bum. 3 socos, fortes, metálicos, como se alguém estivesse batendo com um pedaço de pau na lateral da carroceria. Meu coração disparou. Agarrei o volante com força. Não, isso não está acontecendo.
Acelerei um pouco. 60, 70, bum, 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 bum. 6 batidas, rápidas, fortes. Depois uma pausa longa, longa demais. Eu estava com os olhos arregalados, respiração rápida. Depois 2 batidas fracas. Toque, toque. Gé, meu apelido. 6 letras, 2 sílabas. Senti o frio subir pela espinha, porque não tinha explicação. Não tinha como. Madeira não bate sozinha. Madeira não conhece seu nome. E ninguém estava naquela carroceria quando eu saí de Altamira. Eu mesma ajudei a carregar. Eu mesma conferi cada tora. Eu mesma vi fecharem a lona, amarrarem, colocarem o lacre. Eu mesma. A voz veio depois. Gé, baixinha, abafada, vinda de trás, feminina, arrastada, como um sussurro molhado. Meu sangue gelou. Larguei o volante por um segundo, o caminhão deu uma guinada. Eu agarrei de novo, freei bruscamente. O caminhão derrapou, rodou um pouco, parou de lado na pista. Ficamos ali, motor ligado, farol iluminando a mata, chuva voltando a cair. Jé, me ajuda? Não. Eu não estava ouvindo isso. Não estava. Cobri os ouvidos com as mãos. Fechei os olhos com força. Contei até 10. Devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando abri, a chuva tinha parado de repente, tipo do nada, de temporal a silêncio total em segundos. A estrada ficou quieta, assustadoramente quieta. Nenhum barulho de chuva, nenhum vento, nenhum trovão, só silêncio. Olhei pelo retrovisor, a lona se mexeu, sozinha, como se algo por baixo estivesse tentando sair, como se alguém estivesse empurrando de dentro para fora. Devagar, a lona subindo, descendo, como uma respiração. Eu podia ter saído correndo, podia ter largado o caminhão ali e ido embora a pé. Mas não dá, né? Era meu ganha-pão ali, minha vida, meu futuro, tudo que eu tinha conquistado, tudo que eu tinha construído. Então peguei a lanterna de novo, o canivete que carregava no cinto, aquele canivete grande que meu pai me deu antes de morrer, e desci. A noite estava estranhamente silenciosa agora. Nenhum inseto, nenhum sapo, nenhum grilo, nada. Só aquele cheiro forte de terra molhada e madeira, cheiro de floresta, de vida, mas ao mesmo tempo de morte. Difícil de explicar. Fui até a traseira devagar. A lona estava balançando levemente, mas não tinha vento. Nenhuma brisa. Nada. Ela só balançava. Subi na carroceria, coração batendo no ouvido. Podia ouvir meu próprio coração. Tum, 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 tum. Afastei a lona com a mão. Estava fria, gelada, mais gelada do que deveria estar. As toras estavam lá, todas no lugar. Mas entre 2 delas, no meio da pilha, alguma coisa brilhou na luz da lanterna. Algo branco. Puxei uma das toras um pouco para o lado, com esforço. Pesava muito. Iluminei melhor. Um pedaço de tecido, branco, preso entre as toras. Puxei devagar. Era um vestido de criança. Pequeno, tamanho 6, talvez 7 anos, sujo de terra, rasgado na barra, velho, desbotado, molhado. Mas não era molhado de chuva. Era molhado de outra coisa. Tinha cheiro de mofo, de abandono, de tempo. Peguei o vestido com a mão tremendo. Era real, era tangível, estava ali. E no bolsinho dele achei um papel dobrado, protegido num plástico Ziploc, daqueles de sanduíche. Abri com cuidado. Era uma foto desbotada. Uma Men Continuar 1943, menina sorrindo. Linda. Cabelo comprido, olhos claros, sorriso largo. Devia ter uns 7 anos. Atrás da foto, com caneta azul apagada pelo tempo, estava escrito Maria 2003, 22 anos atrás. Senti as lágrimas virem. Não sei porquê. Não conhecia aquela criança. Nunca tinha visto aquele rosto, mas senti uma tristeza profunda, como se fosse alguém da minha família. Como se fosse minha irmã, minha filha. Guardei o vestido e a foto no bolso da jaqueta. Fechei a lona com cuidado. Desci da carroceria.
Voltei para a cabine, mas não consegui dirigir. Fiquei ali, sentada, olhando para o nada, segurando o volante, chorando. Chorando por quem eu não conhecia. Chorando pela estrada, pela solidão, por todas as coisas que a gente não entende. Quando consegui me recompor, coloquei o caminhão para andar de novo. Nenhuma batida, nenhum arranhão, nenhuma voz. Silêncio completo até Belém. Cheguei na capital de manhã cedo, umas 6 horas. Sol nascendo, cidade acordando. Fui direto para o depósito, descarreguei a madeira. Ninguém achou nada de estranho. Ninguém perguntou nada. Eu não contei. Quem ia acreditar? Uma mulher sozinha de noite na Transamazônica, dizendo que ouviu vozes. Iam achar que eu estava louca, cansada, vendo coisas. Mas 2 dias depois, eu estava num restaurante de beira de estrada, perto de Castanhal, voltando de outra entrega. Parei para almoçar. Peixe frito, arroz, feijão, farinha. Comida boa, caseira. Uma senhora se sentou do meu lado, na mesa ao lado. Viu minha camisa com o logo da empresa de transporte. Ela olhou para mim com atenção e perguntou com voz cansada: "Você transporta madeira, filha?" Disse que sim. Ela ficou quieta, olhos marejados, brilhando com lágrimas que não caíam. Depois falou, quase sussurrando: "Minha neta desapareceu há 22 anos. Maria tinha 7 anos. Sumiu perto de um depósito de madeira em Altamira. Estava brincando do lado de fora enquanto o pai trabalhava. Quando ele foi procurar, ela tinha sumido. Nunca acharam. A polícia procurou, os bombeiros, voluntários, todo mundo. Nada, nenhum rastro, nenhuma pista, nada. Ela usava um vestidinho branco naquele dia. Eu mesma tinha feito aquele vestido para ela. Eu não consegui respirar. Tirei a foto do bolso da calça. Mostrei para ela com a mão tremendo. A senhora pegou com os dedos trêmulos. Ficou olhando. Começou a chorar, sem som. Só lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. "É ela, meu Deus, é ela, minha Mariazinha." Dei a foto para ela. E o vestido também, que estava guardado numa sacola no caminhão. Não falei do resto. Não falei das batidas, da voz, de nada. Só disse que achei numa carga e achava que podia ser importante. Ela me abraçou, chorando, apertando meu corpo com força, agradecendo, repetindo: "Obrigada, obrigada, obrigada", sem parar. Eu saí dali sem olhar para trás. Entrei no caminhão e dirigi. Dirigi sem parar até chegar em casa. E quando cheguei, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por horas. Não sei o que aconteceu com aquela menina. Não sei se ela estava tentando me dizer alguma coisa, se era o espírito dela, se era só o destino colocando aquele vestido no meu caminho. Mas sei que ela queria ser encontrada, queria voltar para casa, queria que a avó soubesse, e de alguma forma foi. Eu ainda dirijo na Transamazônica, ainda carrego madeira, mas sempre confiro a carga 2 vezes. E se eu ouvir um arranhão, uma batida, uma voz, eu paro, porque talvez seja alguém que precisa de ajuda, mesmo que não esteja mais vivo, mesmo que seja só uma alma perdida querendo voltar para casa. E você? Se ouvisse seu nome sendo chamado de dentro de uma carga, no meio da noite, sozinho na estrada, você teria coragem de conferir? Você teria coragem de parar? Pensa nisso. Relato 3. Tem gente que diz que a BR-101, ali na altura de Espírito Santo, é uma das mais assombradas do Brasil. Eu sempre ri disso, sempre achei papo furado, conversa de gente supersticiosa, que acredita em tudo. Até a noite em que transportei café de Linhares para Vitória e ouvi batidas ritmadas dentro do baú frigorífico. Batidas que não paravam, que seguiam um padrão e que deixaram uma marca que eu carrego até hoje. Me chamo Edson, 56 anos, 32 de estrada, aposentado agora, mas naquela época eu era dono de um Volvo FH, B-Truck, baú frigorífico. Caminhão bonito, potente, bem cuidado. Eu tinha orgulho daquele caminhão. Lavava toda semana, fazia manutenção religiosa, trocava óleo no prazo certinho, transportava carga refrigerada, café especial, queijos finos, carnes nobres,
Essas coisas que não podem esquentar. Era um serviço bom, pagava bem, mas exigia atenção. Temperatura errada estraga a carga. E carga estragada, prejuízo grande. Prejuízo que acaba com qualquer um. Era novembro, véspera de feriado. Eu tinha pego uma carga de café tipo exportação em Linhares, sacas de 60 quilos, café arábica de altitude, tudo empacotado em embalagens especiais, tudo selado. Café caro daqueles que vão para a Europa, para os Estados Unidos. O baú tinha que ficar a 5 graus Celsius para manter a qualidade do grão, preservar o aroma, tudo certinho. Lacre conferido, sistema de refrigeração testado, temperatura estabilizada, tudo ok. Saí de noite porque o trânsito de dia na 101 é infernal, principalmente véspera de feriado. Caminhão, carro, ônibus, todo mundo na estrada. Ia rodar direto, umas 4 horas de viagem no máximo, entregar de manhã cedinho. Lá pela 1 da manhã, passando por Aracruz, aquele trecho que tem bastante curva, comecei a ouvir um som estranho. Não era o motor do frigorífico. Eu conhecia aquele som de coure salteado. Não era a estrada, não era o vento. Era algo diferente. Ritmado. Regular, tum-tá, 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 como uma batida de coração, vindo de trás do baú. Pensei que era o compressor dando problema. Às vezes dava um barulho estranho quando estava muito carregado. Olhei no painel digital que ficava na cabine, que mostrava a temperatura interna do baú. 5 graus, temperatura ok, sistema funcionando perfeitamente, tudo normal. Mas o som continuava. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Abri a janela. Tentei ouvir melhor. Vento batendo no rosto. Cheiro de maresia vindo do oceano. Estrada vazia, lua iluminando o caminho. O som vinha de dentro mesmo. Não era ilusão. Não era cansaço. Estava bem claro. Ritmado. Como se fosse um tambor tocando devagar. Segui viagem. Não tinha onde parar ali. Trecho perigoso, já tinha tido assalto naquela região. Caminhoneiro sozinho, de noite, carregado, é alvo fácil. O som continuava, constante, hipnótico. Tipo aquelas batidas de tambor em ritual, sabe? Coisa de umbanda, de candomblé, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Minha cabeça começou a pesar. Os olhos ardiam. Comecei a sentir sono, aquele sono pesado que aparece do nada. Pensei em parar, mas não tinha lugar seguro. Aquele trecho é conhecido por assalto, sequestro, essas coisas. Já conheci caminhoneiro que parou ali de noite e perdeu tudo. Carga, caminhão, documento, dinheiro, tudo. Então segui. Devagar, mas segui. Então o som mudou. Tum-tatá, tum-tatá, tum-tatá. 3 batidas, pausa, 3 batidas, pausa, 3 batidas. E no meio do silêncio entre as batidas, eu jurei que ouvi uma voz, não em português, numa língua que eu não conhecia, tipo um canto, palavras antigas, grave, profundo, ancestral, como se viesse de muito longe, de muito tempo atrás. O medo me pegou de um jeito que nunca tinha pegado antes. Porque não era medo de assalto, de acidente, de perder a carga, dessas coisas que a gente conhece e sabe lidar. Era medo do desconhecido, do que não deveria estar ali, do que não fazia sentido, do sobrenatural. Parei no acostamento, numa parte que tinha um pouco mais de espaço, pisca-alerta ligado. Peguei a chave do baú, a lanterna grande que ficava atrás do banco e desci. A noite estava abafada, úmida, céu cheio de estrelas, lua cheia iluminando tudo com uma luz prateada. O silêncio era pesado. Fui até a traseira, devagar, coração disparado. O baú estava gelado ao toque. A superfície metálica estava fria, úmida, com pequenas gotas de condensação. O lacre estava intacto. Ninguém tinha mexido. Encostei o ouvido na porta de metal. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Estava vindo de dentro. Claro, forte, impossível de ignorar, impossível de negar. Minha mão tremeu ao pegar a chave. Será que eu devia abrir? E se tivesse alguém lá dentro morrendo de frio?
Mas como? Como alguém entraria num baú lacrado? E se fosse um bicho? E se fosse outra coisa? Respirei fundo. Girei a chave. O lacre se rompeu com um estalo. Abri a porta devagar. Uma nuvem de ar gelado saiu, me envolvendo, entrando nos pulmões, queimando. Iluminei o interior com a lanterna. Sacas de café, pilhas e pilhas de sacas marrons empilhadas até o teto. Nada mais. Entrei no baú, pisando devagar. O frio queimava os pulmões. Doía respirar. Fui até o fundo, movendo algumas sacas, olhando entre elas. Nada. Absolutamente nada. Mas as batidas continuavam. E agora eram mais altas, mais próximas. Tipo se estivessem vindo de baixo, do chão do baú. Agachei. Iluminei o piso metálico. Estava coberto de condensação, pequenos cristais de gelo formando desenhos aleatórios. E ali, no canto direito, embaixo de uma leve camada de gelo, desenhos, gravados, símbolos, círculos concêntricos, linhas retas, formas geométricas que eu não reconhecia, como se alguém tivesse riscado com o dedo. Mas não era possível. O gelo estava se formando agora, com o frio. Ninguém tinha entrado ali. Passei a mão por cima. O gelo estava intacto, liso, mas os símbolos eram profundos, recentes, e embaixo do maior círculo, uma palavra em português, escrita com caligrafia irregular. Lembre. Lembre o quê? Lembre quem? Meu coração disparou. Senti um calafrio que não era do frio. Era outra coisa. Saí do baú correndo, bati a porta, coloquei um cadeado provisório que eu tinha na cabine. Voltei para o caminhão, mãos tremendo, suor frio escorrendo pelo rosto mesmo no frio da madrugada. Liguei o motor e saí dali. Acelerei. 60, 70, 80, as batidas pararam. De repente, silêncio total, como se nunca tivessem existido. Cheguei em Vitória tremendo, corpo todo tenso. Fui direto para o depósito. Quando abriram o baú na luz do dia, as sacas estavam perfeitas, temperatura ideal, café preservado, nenhum problema. E os símbolos no chão? Não estavam mais lá, ou nunca estiveram. Não sei. Não sei mais de nada. Mas na hora de descarregar, um dos ajudantes achou alguma coisa caída entre duas sacas. Um pequeno objeto de madeira, uma escultura. Pegou e me mostrou. "Ô, Edson, que é isso?" Era um amuleto, tipo uma escultura primitiva. Uma figura humana estilizada com olhos fundos, boca aberta, braços levantados. Parecia velho, muito velho. A madeira estava escura, gasta, polida pelo tempo. Tinha um furo no topo, como se tivesse sido usado num colar. O supervisor do depósito se aproximou, olhou o amuleto na minha mão. Ficou sério. "Isso aí é pemba, artesanato indígena. Meu avô era tupiniquim, da aldeia aqui perto. Ele tinha umas dessas. Dizia que eram sagradas, que guardavam o espírito dos antepassados." Peguei o amuleto. Estava quente, mesmo tendo ficado horas no frio. Isso não fazia sentido. O supervisor continuou, olhando para mim com uma expressão estranha. "Dizem que essas peças guardam memória. Memória dos que se foram. Os antigos acreditavam que quando alguém morria, sem ser lembrado, sem ser honrado, a alma ficava presa nas coisas que ela tocou. E ficava batendo, batendo, pedindo para ser lembrada. Pedindo para não ser esquecida." Guardei o amuleto. Até hoje está comigo. Está na estante de casa, numa prateleira especial, junto com as fotos da família, junto com as lembranças importantes. E toda vez que eu olho para ele, sinto aquele ritmo. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Como se algo ainda estivesse tentando me dizer alguma coisa. Como se alguém ainda estivesse ali, esperando ser lembrado. Aposentei pouco tempo depois daquele dia. Vendi o caminhão. Não foi por medo, não. Foi porque entendi que a estrada é mais do que asfalto e carga. É história, é memória. É um monte de gente que passou por ali e deixou alguma coisa. Deixou uma marca, uma lembrança, uma alma. E às vezes essas coisas querem ser encontradas, querem ser lembradas, querem ser respeitadas.
Querem ser reconhecidas. Eu poderia ter jogado aquele amuleto fora. Poderia ter fingido que nada aconteceu, mas não joguei. Porque talvez aquilo fosse exatamente o que alguém precisava. Ser lembrado, ser respeitado, ser reconhecido. Não ser esquecido pela história, pelo tempo, pela vida. Hoje eu vivo tranquilo. Tenho minha aposentadoria, minha casinha, minha família. Mas sempre que vejo um caminhão passar, sempre que ouço o som de um motor diesel, sempre que sinto o cheiro de óleo e borracha, eu lembro daquela noite, lembro das batidas, lembro do amuleto e lembro que tem muito mais coisa nesse mundo do que a gente consegue explicar. E você, se encontrasse um objeto estranho dentro da sua carga, depois de ouvir batidas a noite toda, depois de ver símbolos impossíveis gravados no gelo, você guardaria ou jogaria fora? Você confiaria no que não pode explicar? Você respeitaria o que não pode entender? Pensa nisso, porque a estrada tem memória, e às vezes ela fala. Às vezes ela pede, às vezes ela implora para não ser esquecida.